Bom, vamos começar falando da figura central desse caso, o Jonathan Martins de Almeida. O Jonathan tinha 29 anos e morava na cidade de Uruguaiana, uma cidade que fica localizada no estado do Rio Grande do Sul, bem na fronteira com a Argentina e o Uruguai. Eu não encontrei informações a respeito da infância e adolescência de Jonathan, já que o material disponível na internet para fazer esse caso foi bem escasso, como é geralmente nos casos brasileiros. O que se sabe, de acordo com familiares e amigos, é que Jonathan era um rapaz muito trabalhador e esses familiares e amigos o chamavam de Naco ou Naquinho, um apelido carinhoso para ele. No ano de 2013, o Jonathan foi trabalhar com seu pai como pedreiro na cidade de Caxias do Sul. E foi em Caxias do Sul que ele conheceu uma mulher de 51 anos chamada Leda Natalina Alves Pinheiro. Apesar da diferença de idade entre eles, Jonathan acabou gostando de Leda e Leda acabou gostando dele. E em pouco tempo, eles deram início a um relacionamento. Alguns meses depois, a obra em que Jonathan estava trabalhando com seu pai terminou e ele teve que voltar para Uruguaiana, enquanto que Leda permaneceu em Caxias do Sul. Os dois continuaram mantendo contato e, em meio a uma conversa deles, Jonathan teria dito para a mulher que tinha a intenção de se mudar para Caxias do Sul para ficar com ela. O casal morou por um tempo em Caxias do Sul e, posteriormente, eles se mudaram para Arroio do Sal, um município com pouco mais de 10 mil habitantes, localizado no litoral norte do estado do Rio Grande do Sul. Em Arroio do Sal, Jonathan conseguiu um emprego em uma empresa de vigilância, onde atuava na instalação de alarmes e câmeras de monitoramento para residências. Embora estivesse distante dos seus familiares, Jonathan era uma pessoa bastante ativa no grupo do WhatsApp da família. Ele sempre mandava mensagens engraçadas e agitava as conversas. Porém, no dia 18 de dezembro de 2016, ele mandou a última mensagem no grupo e, após isso, ele não respondeu mais ninguém. A família de Jonathan logo notou a ausência dele e tentaram contato com ele, mas não tiveram sucesso. Com isso, os familiares de Jonathan decidiram entrar em contato com Leda e perguntaram para ela por que ele não respondia mais as mensagens dele e perguntaram também se estava tudo bem. Leda disse aos familiares que não sabia do Jonathan já fazia alguns dias, pois ele a havia abandonado para viver com outra mulher. Ela afirmou ainda que ele tinha entrado em um veículo Celta Verde que ficou parado na esquina de casa quando ele saiu levando seus pertences. Os familiares e amigos de Jonathan acharam essa história toda muito estranha e não acreditaram nessa versão dada por Leda. Eles então decidiram ir até Arroio do Sal, na casa em que Jonathan morava com Leda, para ver se eles encontravam alguma pista do paradeiro do rapaz. Ao chegarem na casa, eles viram a motocicleta que Jonathan havia comprado há apenas alguns meses, e isso fez com que a desconfiança deles em cima de Leda aumentasse. Em janeiro de 2017, Leda foi até a delegacia de polícia e comunicou o abandono de lar por parte de Jonathan. No entanto, a família do rapaz não aceitou essa versão e registrou um boletim de ocorrência por desaparecimento. Nos dias posteriores, familiares e amigos passaram a espalhar fotos de Jonathan pelas redes sociais e em sites de buscas de pessoas desaparecidas. Eles também começaram a procurar por ele em vários lugares, como hospitais, alas psiquiátricas, IMLs e até com moradores de rua. Mas apesar de todo esse esforço, eles não encontraram nenhuma pista sobre o paradeiro ou o que teria acontecido com ele. Ainda em janeiro de 2017, Leda conheceu um homem de 43 anos chamado Antônio Leire da Silva. Em pouco tempo, os dois deram início a um relacionamento e no mês seguinte, fevereiro, eles se casaram. De acordo com fontes, o casal continuou morando na mesma casa em que Leda morava com Jonathan em Arroio do Sal. A polícia chegou a iniciar uma investigação na época em que Jonathan desapareceu, mas como não foi encontrada nenhuma pista sobre o paradeiro dele e também nenhuma prova de que ele havia sido vítima de um crime, as investigações foram encerradas e o caso arquivado. Os familiares e amigos de Jonathan nunca deixaram de procurar por ele e fizeram o possível para tentar encontrá-lo. Mas a verdade sobre o que havia acontecido com Jonathan só viria 4 anos depois. Em novembro de 2020, a delegacia de polícia recebeu uma ligação anônima que afirmava que Leda Natalina Alves
havia tirado a vida de Jonathan e escondido o corpo dele na casa em que eles moravam, em Arroio do Sal. Com essa nova informação a respeito do caso, a polícia rapidamente mobilizou equipes para a casa de Leda para ver se encontravam qualquer vestígio que pudesse comprovar a veracidade dessa denúncia. Essas equipes fizeram uma perícia por toda a casa e de início não encontraram nada que pudesse comprovar que um crime havia ocorrido no local. No entanto, já haviam se passado 4 anos e a polícia sabia que, devido a todo esse tempo, era muito improvável que qualquer evidência ainda estivesse na casa. Os policiais, então, decidiram usar cães farejadores treinados para localizar corpos. E em pouco tempo, um desses cães apontou para algo que estava sob o piso da sala. Os agentes questionaram Leda sobre o que estaria enterrado embaixo do piso da sala, mas a mulher apenas desconversou, dizendo que não sabia de nada. O chão de concreto da sala precisou ser quebrado, e após a polícia cavar alguns centímetros, eles encontraram um corpo em avançado estado de decomposição. Pelos 4 anos que se passaram, era só para ver ossadas da vítima, mas como o corpo ficou sob uma camada de concreto, sem contato com o sol, umidade do ar e nem oxigênio, ele teve sua decomposição total retardada. Mesmo que a identificação imediata da vítima não fosse possível, a polícia desconfiava de que pudesse se tratar de Jonathan Martins de Almeida. Leda foi presa imediatamente e se manteve calada durante todo o momento. O seu atual marido, Antônio Lery da Silva, também foi preso sob suspeita de participação no crime. Após a descoberta do corpo, uma perícia completa foi realizada no local em que ele estava e foi constatado que o corpo estava no mesmo local desde 2016. Posteriormente, o corpo foi levado para uma autópsia e, de acordo com o médico legista, haviam fraturas no crânio causadas por diversos golpes na região da cabeça e que provavelmente foram a causa do óbito. A essa altura, a polícia já tinha quase certeza de que esse corpo pertencia a Jonathan, mas somente um exame de DNA poderia comprovar se de fato era ele ou não. Esse exame foi realizado e o resultado deu positivo. O corpo encontrado realmente pertencia a Jonathan Martins de Almeida, desaparecido há 4 anos. Familiares e amigos dele foram avisados pelas autoridades e, após 4 anos de dúvida e angústia, eles finalmente souberam o que havia acontecido com o rapaz. Na delegacia de polícia, Leda solicitou a presença de um advogado e depois decidiu confessar todo o crime. Em sua primeira versão, ela alegou que Jonathan teria chegado em casa muito bêbado depois de passar a noite toda em um bar com os amigos e que ele teria quebrado um copo na mesa da cozinha e depois partido para cima dela. Ela então, para se defender de Jonathan, pegou uma garrafa de vidro e desferiu golpes na cabeça dele. Jonathan teria ido ao chão e Leda pensou que ele só estivesse inconsciente. Mas depois que se deu conta que havia tirado a vida do homem, ela entrou em desespero. Para não ser presa, Leda decidiu esconder o corpo e, na época, ela o enterrou em uma área que ainda era só parte do quintal e que depois acabou virando a sala da casa. Essa versão dada por Leda aos investigadores não os convenceu, já que haviam muitos pontos em aberto que não faziam sentido. As investigações continuaram e, após alguns dias, a polícia conseguiu novas provas a respeito do caso. Provas essas que mostraram que a versão dada por Leda não era consistente. Os investigadores questionaram Leda a respeito de que de fato havia acontecido no dia do crime e disseram para ela que sabiam que a história que ela contou era falsa. Leda, ao ver que não adiantava mais mentir, decidiu contar a verdade sobre os acontecimentos que culminaram no crime. Segundo ela, era o final da tarde do dia 18 de dezembro de 2016, quando ela e Jonathan tiveram uma forte discussão. O motivo dessa discussão era porque Leda desconfiava que Jonathan a tivesse traído com outras mulheres, já que o homem queria se separar dela e seguir com a sua vida. Leda não aceitou essa separação, e quando Jonathan parou de discutir com ela e se sentou para tomar uma cerveja, ela o atacou com uma garrafa de vidro na cabeça, tirando a vida do homem. Com Jonathan já sem vida, Leda cortou partes do corpo dele para ficar mais fácil de carregar. Na sequência, ela cavou um buraco no quintal e depois arrastou o corpo com a ajuda de uma corda e o enterrou. Cerca de 2 semanas depois,
Leda contratou um pedreiro que construiu uma sala em cima da cova que ela havia feito, ocultando assim todos os vestígios do crime. Nos 4 anos seguintes, a mulher viveu sobre o corpo de Jonathan como se nada tivesse acontecido, e no fundo, ela acreditava que nunca seria pega. Eu não encontrei informações a respeito da pessoa que fez a denúncia anônima, então não se sabe se ela é próxima de Leda ou não, e como ela obteve uma informação que a polícia nem desconfiou na época. Em 19 de janeiro de 2023, Leda Natalina Alves, com 61 anos, foi levada a julgamento sobre júri popular. A mesa de jurados foi composta por 5 mulheres e 2 homens, e era precedido pela juíza Marilde Angélica Weber Goldsmith. Ao menos 2 testemunhas foram ouvidas no tribunal, e em sua defesa, Leda alegou que o crime teria sido um acidente e que ela não teve a intenção de tirar a vida de Jonathan. Apesar dessas alegações por parte de Leda, o júri não se viu convencido, e no final, Leda foi considerada culpada por crime qualificado por motivo fútil, cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Ela também foi condenada por ocultação de cadáver e por falsidade ideológica. Leda Natalina Alves recebeu uma sentença de 18 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado, sem direito à progressão da pena em liberdade. Atualmente, ela se encontra encarcerada no Presídio Estadual Feminino de Torres, localizado no município de Torres, no estado do Rio Grande do Sul. Antônio Lery da Silva, o atual marido de Leda, também foi a julgamento no mesmo dia que ela. Ele foi acusado de cumplicidade na ocultação de cadáver. Porém, a defesa dele conseguiu provar que ele ainda não conhecia Leda na época do crime, e com isso, ele não poderia ter envolvimento no caso. Desse modo, Antônio foi absolvido de todas as acusações, e segundo fontes, ele ainda continua casado com Leda. Esse caso teve enorme repercussão no estado do Rio Grande do Sul, principalmente pelo fato da autora do crime ser uma senhora que manteve um corpo em sua sala, recebendo visitas e vivendo como se nada tivesse acontecido. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.